Oi, gente, queridos, queridas, estou aqui de volta com a nossa espiritualidade e teologia fora da caixa. O nosso objetivo é tirar você da caixa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós só aprendemos as coisas de um jeito. Muitas vezes a gente não aprende certas coisas na igreja, na escola bíblica e até mesmo em seminários. Eu me lembro que havia um seminário onde eu estudei, em que o professor colocou lá na lousa: não leia os livros de tal editora. Uma editora muito conceituada. E eu, jovenzinho, falei: poxa, mas por que eu não posso ler? Aí eu fiz questão de comprar todos os livros daquela editora. Muitos estão aqui na minha biblioteca. Então, há certas coisas que não se ensina, ou por posição teológica, ou porque não se tem tempo de explicar tudo, ou porque tem medo de arranjar encrenca. E não é essa a nossa intenção. Eu sei que muitos assuntos são controversos, mas se você tem amor pela verdade, se você quer aprender mais, você não vai ter medo de ler, de aprender, de ouvir e até de argumentar sobre aquele assunto. E nessa volta à nossa espiritualidade e teologia fora da caixa, eu quero falar sobre um novo caminho para a leitura da Bíblia. E nesse novo caminho para a leitura da Bíblia, eu quero começar falando sobre a Bíblia como sendo um livro divino e um livro humano. A Bíblia foi inspirada por Deus, e nós cremos nisso, eu creio nisso, mas que foi transmitida através de seres humanos, com as limitações humanas. A Bíblia é tanto um livro divino como é um livro humano. A interpretação da Bíblia traz consequências diretas em relação ao que as pessoas pensam na sua relação com Deus. Você já deve ter percebido que diferentes maneiras de ler a Bíblia deixam as pessoas com diferentes imagens de Deus na cabeça. Uns descobrem na Bíblia um Deus irado, um Deus ameaçador, perigoso. Outros acham em Deus um pai amoroso e que perdoa. Alguns se revoltam contra o Deus da Bíblia por certas coisas que leem ali. E outros se apaixonam e se comprometem com o Deus da palavra. Muita gente até se afasta da Bíblia ou da igreja porque não consegue se sentir bem com o tipo de interpretação da Bíblia que lhe foi ensinado. Por exemplo, às vezes alguém se acostumou a ler a Bíblia ao pé da letra e depois entra em crise quando aprende nas aulas de ciência, na escola, na faculdade, uma porção de coisas que não estão de acordo com o que entendem da Bíblia. Há também os que leem a Bíblia e se tornam juízes de todo mundo, chicotinho do mundo, usando a palavra de Deus como arma de acusação. Outros ficam esperando que Deus resolva tudo por milagre. E existem ainda os que se desligam da vida e acham que quanto mais longe do mundo, mais perto se está de Deus. Aquele povo: se afastem do mundo. E todos eles usam a Bíblia para justificar suas opiniões, aplicando o texto do jeito que bem entendem. Às vezes, nem percebem que a sua leitura bíblica está produzindo uma ideia de Deus muito esquisita e até contrária ao amor, porque Deus é amor. Por esses e outros motivos, é importante e urgente ajudar a fazer uma interpretação da Bíblia mais de acordo com as grandes linhas do plano de Deus. E esta é a nossa intenção aqui. No fundo da questão está o mistério da encarnação. Encarnação tem a ver com carne. Nós aprendemos que encarnação é o que aconteceu quando o Filho de Deus se fez gente e veio morar no meio de nós. Ele se tornou gente como a gente, de carne e osso. Em Jesus,
Deus se mistura com a gente e se comunica através do nosso jeito humano de ser e de falar. E não é um jeito humano qualquer. É o jeito de ser de um judeu daquela época. Jesus falava, orava, trabalhava, comia, se vestia e principalmente se comunicava com um jeito judeu do seu tempo. Encarnação é isso, tornar-se carne com a gente, assumir muito concretamente tudo o que é humano. E eu não estou me referindo apenas somente à encarnação de Jesus. Estou dizendo que a Bíblia foi toda escrita usando o método da encarnação. Deus, para se comunicar, usou palavras humanas, o jeito humano de falar. Comunicou seu recado com as limitações da nossa cultura humana. Nosso jeito de falar, às vezes, é meio exagerado. Usamos comparações, símbolos. Tratamos Deus como se ele agisse como nós e tivesse reações iguais à nossa. Deus deixa que a Bíblia seja assim, porque não temos outra maneira de nos comunicar. Aí encontramos na Bíblia textos que falam de braço, de mãos, de costas de Deus, como se Deus tivesse um corpo como o nosso. Outros mostram Deus como um rei sentado num trono lá em cima. Outros ainda aumentam bastante certos fatos para transmitir o sentimento de que acontecia alguma coisa muito importante. A Bíblia fala até na vingança de Deus, porque o povo entende Deus a partir do nosso jeito humano de reagir aos fatos da vida. Você, às vezes, também não fala desse jeito? Certamente você alguma vez já disse a um amigo que chega atrasado ao encontro: faz séculos que eu estou te esperando. E o amigo entende, não entende? Você não foi chamado de mentiroso. Ele sabe que você exagerou, só para dizer o quanto se irritou enquanto estava esperando. A Bíblia não é muito diferente. Pode exagerar, contar histórias, usar símbolos para que certos sentimentos, a importância de certos fatos sejam percebidos. Você já percebeu na Bíblia esse modo humano de falar? Fala até que Deus age como uma esposa ciumenta. A ciência desenvolveu métodos para uma boa interpretação da Bíblia. E não devemos ter medo desses métodos de interpretação. Estudos de história, de estilos literários e de outras ciências têm mostrado que muita coisa na Bíblia não é exatamente o que estávamos acostumados a pensar que fosse. Mostram que muita coisa não aconteceu de fato daquele jeito como está escrito. Quando esses estudos começaram, muita gente se assustou e pensavam que iam acabar com a fé. Mas esses estudos são bons, desde que sejam estudos sérios e podem ajudar a entender melhor a mensagem de Deus. Por exemplo, pesquisas históricas mostram que os fatos referentes à origem do povo de Deus foram escritos muitos séculos depois. Não foram escritos como alguém que estava ao vivo vendo aquilo acontecer. Descobriu-se que há textos formados com pedaços de outros textos, escritos por gente de ideias e épocas diferentes. E isso explica porque o mesmo fato, às vezes, ele é contado duas vezes, com detalhes que não combinam um com o outro. O estudo dos estilos literários ajuda a ver que certos textos são poéticos e não devem ser interpretados como uma verdade científica. Isso acontece, por exemplo, quando o livro de Gênesis fala dos 6 dias da criação. Eruditos dizem que ali nós temos um poema, que é um convite para louvar a Deus, mas não obriga ninguém a crer que o mundo foi feito em 6 dias. Ou seja, Deus estava por detrás da criação, mas não exatamente daquele jeito que foi escrito.
Não há motivo para temer ou rejeitar esses estudos, se eles forem feitos com competência e verdadeiro rigor científico. Você já estranhou alguma interpretação da Bíblia baseados nesses estudos científicos? Na Bíblia, o humano e o divino aparecem juntos. A mensagem de Deus veste roupas do jeito humano de falar. É comunicada através dos recursos da cultura do povo e dos sentimentos do povo de quem escreveu. A inspiração do Espírito Santo não apaga o humano do texto. O povo lia a presença de Deus nos fatos comuns da sua história humana da vida, nos fatos da vida. Por isso, a Bíblia não tem só orações, bons conselhos, frases edificantes. Nela aparecem os fatos da vida, com tudo o que sabemos que a vida tem. Heroísmo e violência, generosidade e pecado, interesses políticos, traição, preconceitos. Duas atitudes podem levar a uma falsa ideia de Deus e da encarnação. Dar um valor absoluto a todas as palavras da Bíblia. E outro equívoco é ignorar os condicionamentos humanos do texto. O texto foi escrito numa determinada época, numa determinada cultura, há muitos e muitos anos atrás. Com certeza, nós já recebemos alguém com a Bíblia aberta na mão, com alguma citação de algum versículo isolado, e quando a gente responde que não é desse jeito que se interpreta o texto, lá vem a acusação da falta de respeito para com a palavra de Deus. Há até aquelas pessoas que dizem, não tem que interpretar nada, é a palavra de Deus, tem que ser aceita como está, em coisa sagrada não se mexe. É gente que pensa que por ser a palavra de Deus, cada pedacinho da Bíblia tem que ser aceito como verdade indiscutível. Mas a Bíblia diz coisas que são apenas reflexo do que o povo sabia, daquilo que o povo sentia. O recado de Deus na Bíblia não se refere a certos detalhes. Deus nunca obrigou o povo a dar um passo maior do que as próprias pernas. Por isso eu digo que a Bíblia não é um livro de ciência. Muitas vezes, o povo atribui a Deus seus próprios sentimentos. Há vários trechos da Bíblia em que falam-se de batalhas violentas, com muito sangue correndo, e o povo dizendo que a morte dos inimigos é a vitória de Deus. Vivendo numa cultura violenta, o povo achava que era isso mesmo, aquilo que Deus queria. As pessoas compreendiam a Deus através dos sentimentos que experimentavam na vida. E ainda hoje, muita gente ainda acha que Deus deve mandar desgraça aos seus inimigos. Afinal, nós também vivemos numa sociedade violenta. Mas sentimos que não teria cabimento achar que Deus quer a destruição dos seres humanos. Não é verdade? Há também coisas que foram aceitas numa determinada época e que hoje não se aplicam mais. Quer um exemplo? Não se contestava a escravidão nos tempos do povo da Bíblia. No máximo, se recomendava um tratamento mais humano. Isso, é claro, não pode servir de argumento para justificar que um cristão de hoje fique indiferente às situações de escravidão ou da falta de respeito ao direito de quem trabalha. Aqueles que ensinam a Bíblia devem se comprometer com a verdade, trabalhando com competência para ajudar na compreensão da palavra. Devemos ser gratos ao trabalho de estudiosos que ajudaram a ver que o texto bíblico deveria ser lido de outra maneira. O texto da Bíblia não muda, mas certamente pode e deve mudar a nossa maneira de entender aquilo que está escrito lá. Isso não deve ser motivo de escândalo. Em tempos modernos surgem novas perguntas e novos problemas. A comunicação de Deus também se atualiza para que o homem e a mulher de hoje possam crer sem ter que contrariar seus conhecimentos científicos
e sua compreensão do mundo e da história humana. Espera-se, é claro, que os estudiosos da Bíblia, além do seu saber científico, sejam capazes de perceber nos textos a palavra de Deus e nela alimentem sua fé. Nós temos que fazer progresso na nossa maneira de ler a Bíblia, aproveitando sem medo os estudos sérios e modernos. Bom, isso daí foi apenas uma introdução para preparar o caminho daquilo que vem pela frente. Eu espero que com essas palavras você esteja aberto para aquilo que vem pela frente. É uma nova maneira de ler a Bíblia. Certamente não há um método que abarque toda a profundidade da Bíblia, mas você vai poder te ajudar a explicar a palavra para o ser humano hoje, século 21. E aí a gente vai continuar com esses estudos. Fique atento. Compartilhe, dê o seu like, faça o seu comentário. Tá bom? Até mais.